Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online para a Embasa. Olha só, nós trataremos nas lições de hoje acerca da legislação federal. Lei Federal 11.445 de 2007. Esta lei, ela serve para estabelecer diretrizes gerais, as diretrizes nacionais, acerca do sistema de saneamento básico em relação a todos os entes atrelados ao Estado brasileiro, tá? Veja só, então, em sua parte, a legislação, em sua parte de número 1, ela vai tratar exatamente de quais aspectos. Inicialmente, a gente precisa verificar que esta legislação, ela possui um objeto. Quando eu digo isso, eu quero saber qual foi o intuito de criação desta lei. É esse aspecto que é de extrema importância. Neste tocante, o objetivo da Lei 11.445 de 2007 está relacionado ao estabelecimento importantíssimo das diretrizes nacionais de saneamento básico. E quando eu digo essas diretrizes nacionais de saneamento básico, eu estou dizendo que esta diretriz ela não vale apenas para a União. Se são diretrizes nacionais, isso quer dizer que vale tanto para a União quanto para os estados, e aí a gente pode raciocinar que nós estamos falando em estados membros, como também é de competência dos municípios, chamando a atenção que o Distrito Federal ele tem um papel aí híbrido, ou seja, aquelas atribuições que pertencem aos estados e que pertencem aos municípios. Além disso, além do estabelecimento das diretrizes nacionais de saneamento básico do Estado brasileiro, essa lei ela serve para definir a política federal de saneamento básico. Alan, qual é a diferença agora? Quando eu falo em política federal de saneamento básico, propriamente eu quero saber qual é o papel da União, no tocante a este serviço público, tá? Então, por isso, política federal acerca do saneamento básico. Qual é o papel da União? Por exemplo, se eu tenho uma situação em que existe um interesse envolvendo o Estado da Bahia e o Estado de Sergipe, veja que esse interesse ele já passa a ser um interesse nacional, então a União precisa atuar, enfim. A ideia é definir justamente os moldes de atuação da União a partir da política federal de saneamento básico, lembrando, no entanto, que as diretrizes nacionais de saneamento estão dispostas na mesma lei. Então este é o grande objeto de estudo. Então a gente precisa enxergar o seguinte, que quando nós falamos, que quando nós raciocinamos a ideia do saneamento básico, nós estamos pensando que este saneamento básico ele se enquadra como um serviço público. Ele se enquadra como um serviço público. Por se enquadrar como um serviço público, ele precisa ser de titularidade de alguém. É isso que nós veremos adiante. Qual é o ente federativo que terá como função a execução, mas não só a execução, a responsabilidade, a titularidade por este serviço público. De logo, é importantíssimo frisar
que este serviço público de saneamento básico, ele não engloba as questões atinentes aos recursos hídricos. Então, os recursos hídricos, eles não estão englobados pelo serviço de saneamento básico. Esses recursos hídricos, eles são tratados numa legislação própria, que de fato também faz parte aí do programa da Embasa, tá certo? A gente vai estudar em tópico próprio as determinações dos recursos hídricos no Brasil, tá? Ainda nesse ponto, a gente precisa entender que se o saneamento básico, ele se enquadra como um referencial, como um serviço, ele está sustentado em diversos pilares. Essa sustentação em diversos pilares, ou num pilar maior, nós vamos afirmar então que existem sustentáculos. Esses sustentáculos são aqueles princípios que vão nortear este serviço público. Daí se falar que são princípios fundamentais atinentes ao tal serviço. É justamente nessa diretriz que a gente precisa entender quais são os princípios fundamentais que são norteadores do serviço público de saneamento básico, que são norteadores das diretrizes gerais ou nacionais do saneamento básico no Brasil, bem como acerca da política federal de saneamento básico. Todas elas estão assentadas, portanto, em princípios fundamentais. É justamente neste aspecto que a gente passa a efetuar a análise individualizada destes princípios fundamentais. É aí então que nós temos de logo o item 2.1, que é o que nós denominamos de universalidade de acesso. Quando nós mencionamos uma universalidade de acesso, a ideia aqui é a satisfação da população como um todo. Esse princípio da universalidade, ou universalização de acesso, que fique logo claro que eu não posso ter em ambientes de um modo geral, ambientes sem a prestação de serviço de saneamento básico, porque senão eu estou ofendendo o princípio da universalidade. Eu devo buscar atender o máximo de pessoas possível, o máximo possível de pessoas, para que sejam angariadas com este serviço de altíssima relevância. É justamente atrelado a este ponto que surge o princípio de número 2. O princípio de número 2, ele está relacionado à integralidade. Universalidade de acesso se refere às pessoas que serão destinatárias do serviço. Por isso eu disse satisfação da população. Agora, quando eu falo em integralidade, eu estou falando que a prestação, ela deve ser uma prestação integral. O que isso quer dizer? Ela deve abarcar um conjunto de atividades ou um conjunto de todas as atividades, um conjunto envolvendo todas as atividades e componentes, atividades e componentes relacionadas ao sistema de saneamento básico no Brasil. Então a ideia aqui é que você possa juntar todas as ferramentas atreladas ao saneamento básico. Com qual objetivo? São dois grandes objetivos.
Essa integralidade, ela visa o quê? Então ela possui alguns objetivos. Primeiro, possibilitar o acesso à população, acesso do saneamento básico pela população, fica melhor assim, satisfação das necessidades da população. E além da satisfação das necessidades da população, nós temos a questão atinente à maximização de ações e resultados. A maximização de ações e resultados. É justamente neste tocante que a gente precisa visualizar que eu devo atender ao sujeito da melhor forma possível, ou seja, utilizando-me de todas as atividades possíveis com o objetivo de atingir da melhor forma possível esta população. A gente vai ver adiante que nós devemos inclusive efetuar a utilização de técnicas adequadas, apropriadas. Devemos observar as peculiaridades locais, mas nós veremos que são princípios específicos, mas que se ligam diretamente aos destinatários e à forma como esse serviço é prestado. Chama atenção ainda que nós temos nesta ideia um ponto relacionado ainda à questão atinente ao quê? A questão atinente a um 2.3, que nós chamamos de abastecimento de água. Além do abastecimento de água, veja que a questão do saneamento básico vai englobar o abastecimento de água, principalmente no tocante à questão envolvendo um resíduo sólido, uma limpeza urbana, a questão atinente ao esgotamento sanitário. Então, além do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, nós temos a questão atinente à limpeza urbana, além da questão atinente ao manejo dos resíduos sólidos. Todos estes aspectos estão incluídos na ideia do saneamento básico. E o objetivo de você lidar com estes fatores que estão englobados pela ideia do saneamento básico, e aqui eu chamo a atenção que o abastecimento de água são aqueles ligados, a gente vai ver isso mais adiante, que apesar de não englobar os recursos hídricos, porque possui uma política própria nacional e uma lei própria, não é a lei 11.1145 que define esse aspecto. Os recursos hídricos, eles são fundamentais, principalmente a possibilitar o esgotamento sanitário, a limpeza urbana, o manejo dos resíduos sólidos. Então, por isso que o abastecimento de água ele é tratado. Mas aqui não está, por exemplo, a análise de onde vêm os fluxos de água, quais são a origem desses recursos hídricos, enfim. Tá? Então é isso que a gente fala quando nós mencionamos que não está inserido na ideia do serviço de saneamento básico. Aqui a ideia é a questão de você saber efetuar um tratamento adequado do saneamento, ou melhor, do esgotamento sanitário, um tratamento adequado de resíduos sólidos, com o objetivo de quê? Da preservação da saúde pública, e proteção ao meio ambiente. Até porque nós precisamos saber exatamente onde, por exemplo, efetuar o transbordo destes resíduos sólidos, por exemplo. Você não pode efetuar algo que de alguma forma prejudique a saúde pública ou o meio ambiente. E é justamente por isso que é necessário o item 2.4, que é a questão atinente
ao controle social. Porque este controle social, ele permite a fiscalização pela sociedade em relação às atividades ligadas ao saneamento básico. Então, se por exemplo você está jogando esgotamento sanitário em um rio sem o tratamento adequado, cabe uma denúncia por parte da população. Então, o princípio relacionado ao controle social, ou o princípio do controle, ele está relacionado à possibilidade da própria população efetuar denúncias sobre irregularidades na execução do serviço de saneamento. Tá? Ainda nessa linha é que nós temos, ou nós ligamos diretamente, o item 2.5, que é justamente a ideia atinente à segurança, a ideia atinente à qualidade e a ideia atinente à regularidade destes serviços. Aliás, na Lei Geral de Serviços Públicos, nós já observamos a ideia que eu preciso ter justamente uma gestão eficiente dos serviços públicos. Não adianta você executar o serviço se você não consegue atender aos anseios da população. É justamente neste tocante que esta qualidade, por exemplo, ela está ligada, ela está intrinsecamente atrelada a um outro princípio fundamental, que é a eficiência, principalmente, e a sustentabilidade econômica, que é a ideia de eficiência e é a ideia de sustentabilidade econômica. Ainda neste tocante, nós devemos observar que quando você vai prestar um serviço de saneamento básico, você deve observar o seguinte, que o serviço de saneamento básico, ele deve seguir as peculiaridades de determinada região. Por exemplo, se você tem uma situação de uma cidade ou de um município que possui uma grande quantidade de rios, ou se você tem um município outro que não tem essa capacidade hidráulica ou hídrica, fica melhor. Enfim, tudo isso é uma peculiaridade local. Ah, você faz o tratamento e joga isso no mar. Ah, você joga no rio. Então, toda esta característica da localidade, ela deve ser levada em conta para a adoção dos processos, por exemplo, de tratamento. Então, você deve observar a adoção, que é o 2.7, que é a adoção de técnicas, métodos e de processos. E essas técnicas, por exemplo, de tratamento de ar, de esgotamento sanitário, melhor dizendo, de métodos e de processos, devem levar em conta as peculiaridades locais e regionais. Deve levar em conta as peculiaridades locais e regionais. Ainda neste ponto, nós devemos verificar o seguinte: faz-se necessário que exista uma disponibilidade importantíssimo esse aspecto em áreas urbanas, uma disponibilidade em áreas urbanas de uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento do serviço de saneamento, com o objetivo de evitar algum tipo de prejuízo. Explico. Você tem que ter numa cidade um serviço adequado de drenagem, serviços
de drenagem, além dos serviços de drenagem. Está ligado diretamente, por exemplo, à questão da chuva. Você deve observar de uma forma adequada o manejo das águas pluviais. Quando falamos em pluviais, nós estamos falando em chuvas. Então, o manejo adequado das águas pluviais, além de efetuar o manejo ainda da limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes. Porque se você não faz isso, o que é que você tem? Imagine o seguinte: imagine que houve uma chuva, com essa chuva, em virtude do volume, isso gerou uma enchente e levou a casa de uma determinada pessoa. Você não vai falar em responsabilidade civil do Estado, porque ali eu estou diante de uma situação de força maior. Agora, se você tem uma situação em que a enchente foi ocasionada por uma forma inadequada de limpeza urbana, por uma forma inadequada de manejo das águas pluviais, onde você não tinha, por exemplo, um sistema de drenagem adequado, e isso gerou enchente, a responsabilidade civil é do Estado pela omissão do dever de prestação de um serviço adequado. Então isso incorrerá em um prejuízo enorme para os cofres públicos, tá? Então aqui a ideia é justamente de possibilitar a proteção à saúde pública, Nós temos ainda a questão de possibilitar a segurança à vida de pessoas, bem como a questão atrelada à preservação do patrimônio. E quando eu falo em preservação do patrimônio, não é porque a gente está falando de uma situação atinente ao Estado, porque ele é o titular do serviço público, que nós estamos falando só de patrimônio público. Não. Preservação do patrimônio, seja ele um patrimônio público ou um patrimônio privado, seja ele um patrimônio público, seja ele um patrimônio privado. Ainda neste tocante, a gente precisa observar que quando nós falamos da situação atinente ao desenvolvimento urbano, esse desenvolvimento urbano ele tem como uma de suas políticas a política relacionada, a política atrelada ao saneamento básico. Então o saneamento básico não é a única política que é adotada no ambiente urbano. Então o 2.9, como princípio basilar, ele envolve justamente a questão da articulação da política de saneamento, básico, articulação da política de saneamento básico com outras políticas desenvolvidas no ambiente urbano. Outras políticas desenvolvidas no ambiente urbano. Por exemplo, você atrelar a política de saneamento básico com a política de habitação. Isso é de extrema importância, porque você possui um esgotamento sanitário residencial. Então você precisa atrelar a política de habitação e levar junto com a casa que é construída um sistema de saneamento básico, senão não adianta. Você não consegue satisfazer a população de uma forma adequada. Mas não só políticas de habitação, política de combate
e erradicação da pobreza. Política de combate e erradicação da pobreza. Você precisa atrelar a questão envolvendo a políticas de preservação do meio ambiente, até porque a utilização ou manejo de resíduos sólidos, por exemplo, se não tiver um tratamento adequado e se não for jogado no local adequado, pode gerar tanto a questão da ofensa à preservação ao meio ambiente, como ofensa à proteção da saúde pública. Então, políticas relacionadas à proteção da saúde pública. A ideia ainda é possibilitar o seguinte: quando você fala na melhoria do serviço, na ideia de eficiência, na ideia de qualidade, a ideia é possibilitar como princípio fundamental ainda a utilização de tecnologias apropriadas. E a utilização dessa tecnologia ou destas tecnologias apropriadas, ela deve ser levada em conta as condições de pagamento, ou melhor, a ideia relacionada, não às condições, fica melhor, a ideia relacionada à capacidade de pagamento, porque não adianta você melhorar substancialmente a tecnologia se isso não possibilitará uma tarifa adequada para fins de pagamento pelo usuário. Então, e você deve levar em conta na utilização dessas tecnologias apropriadas a capacidade de pagamento, mas não só a capacidade de pagamento, a ideia de utilização, de desenvolvimento de soluções graduais e progressivas. E essas soluções graduais e progressivas, elas são feitas de acordo com as necessidades de cada população. Ainda neste ponto, como princípio de número 11, nós temos a ideia relacionada à transparência das ações. Nesta transparência das ações, nós precisamos ter um sistema de saneamento que esteja relacionado, sobretudo, a quais aspectos? A transparência das ações envolve a utilização de sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados. Então, na transparência das ações, envolve a utilização do sistema de informações, utilização de sistemas de informações, porque isso possibilitará a ideia do princípio da publicidade. Mas não só isso, efetuar processos decisórios institucionalizados, ou seja, que não seja feito sem nenhum tipo de critério, que seja feito algo dentro de um padrão de uma instituição. Este é o aspecto de número 11. Nós temos ainda a questão atinente, a ideia relacionada à integração, e aí é o princípio de número 12, que envolve a integração das infraestruturas. Integração da infraestrutura e dos diversos serviços envolvendo o saneamento básico. Então, com a integração da infraestrutura e de serviços, a ideia ainda é possibilitar uma gestão eficiente envolvendo os recursos hídricos, tá? Uma gestão eficiente, justamente possibilitar a gestão eficiente
dos recursos hídricos, até porque, apesar dos recursos hídricos, repita-se, não fazer parte do serviço de saneamento básico, ele é fundamental para que a política de saneamento ela se desenvolva. Então é justamente por isso que existe como princípio final a adoção de medidas de fomento, ou seja, de incentivo à moderação do consumo de água. Então nós temos medidas de fomento. O fomento nos remete à ideia de incentivo, então medidas de incentivo à moderação do consumo de água. A ideia da moderação do consumo de água. Beleza, galera? Então esses são princípios fundamentais e norteadores das diretrizes nacionais do saneamento básico no Brasil, bem como da política federal de saneamento básico. Nas aulas seguintes, nós trataremos de diversas definições importantes sobre o sistema de saneamento básico, bem como das atividades correlatas, como a gestão associada de serviços públicos, como nós falamos aqui, da questão atinente ao controle social, bem como desdobramentos da ideia de saneamento básico, com o que vem a ser a questão do manejo de resíduos sólidos, o que é que se configura com a ideia da limpeza urbana, dentre outros fatores que nós citamos aqui no âmbito dos princípios relacionados à ideia, à diretriz do saneamento básico no Brasil. Beleza, galera? É isso aí. E estamos juntos! Rumo à aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!